Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Eu venho aqui dar uma explicação sobre o último vídeo que eu fiz sobre sinceridade, falando com vocês sobre a possibilidade de haver omissão, né? E que há omissões que não são pecados, que podem ser feitas e não são pecados. Não é falta de sinceridade de verdade. Vamos ver então daqui a pouco. Vamos orar antes. Senhor Deus, Pai bendito, ajuda-nos, tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor possa nos dar entendimento, compreensão, revelação da Tua Palavra, nos dê atenção no texto, nos dê concentração, memorização, um raciocínio rápido, e que o Senhor possa fazer com que nós tenhamos a sabedoria, a inteligência e a revelação desses textos. Ajude-nos, abençoe a todos nós que estamos vendo e ouvindo esse vídeo, os que estão vendo e ouvindo esse vídeo e eu que estou agora falando nesse vídeo, protegendo todo o mal, ajuda-nos em nome de Jesus, amém. Vamos ler os versículos então. Então os versículos são esses. Em Mateus 21, 25. Para ler o Mateus 21, 25, vamos ler o contexto todo do Mateus 21, 25. Está aqui. Aqui, Mateus 21, versículo 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faz essas coisas. De onde está o batismo? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditasse nele? Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Agora o versículo 27. Então responderam a Jesus: não sabemos. Ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Vamos ler agora o versículo, vamos ler o contexto também, versículo de Atos, contexto de Atos 1, 7. É a ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaura o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então nós vemos aqui que Jesus omitiu. E ele disse que iria omitir, que não ia dizer, não ia falar tudo o que é. Ou seja, Jesus não mentiu e não disse. Jesus ficou em silêncio. Então, você pode não dizer e não pecar, desde que você não minta. Por exemplo, se nós vimos em outros versículos, deixa eu colocar aqui para vocês de novo. Vamos à Bíblia, vamos lá ao versículo de Jeremias 26, 2. Assim diz o Senhor: põe-te no ato da casa do Senhor, e diz todas essas palavras, e diz a toda a cidade de Judá, que venha adorar a casa do Senhor.
todas as palavras que eu te mando, lhe digas, não omitas nenhuma delas sequer. Bom, aqui Deus está dizendo para que as palavras que Deus colocou na boca de Jeremias, que ele não omitisse, que ele não deixasse dizer. Então, se ele omitisse aqui, era pecado. Por quê? Porque aqui Deus mandou não omitir. Mas, nesse contexto aqui, o próprio Jesus e o próprio Deus não dizia aquilo que eles queriam saber. E Deus, como sabemos, e Jesus não pecaram. Então, Jesus e Deus dão um exemplo de que há determinadas omissões que não é pecado. Se você for perguntar de alguma coisa que eu omiti, se alguém, por exemplo, você fala assim, eu vou sair hoje, aí você não fala onde vai, e fala só que vai sair para o seu parente, para o seu pai, para o seu irmão, seu amigo, você fala que vai sair, mas não fala para onde vai. Você não pecou, você omitiu aonde vai. Mas se a pessoa disser para você qual lugar você está indo, você tem duas opções: continuar omitindo, mas dizer que não vai falar, ou não vou falar para onde eu vou. Ou então você você fala, não omite. Ou então você diz, não quero te dizer para onde eu vou. E isso não é pecado. E nós vemos aqui que Jesus, no capítulo 21 de Mateus, com relação à autoridade de Jesus, ele não omitiu. Quer dizer, ele omitiu. Desculpa, não é que ele não omitiu, ele omitiu. Ele disse que não diria de quem era a autoridade que ele recebia para fazer as coisas que ele fazia. E Jesus, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 7, ele diz que não compete aos discípulos saber os tempos e as épocas que o Pai reservou para a exclusiva autoridade, ou seja, há coisas que o Pai reservou para si, que ele não diz. E se os discípulos aqui no capítulo 1 de Atos 17 não tivessem perguntado isso para Jesus, Jesus nem ia dizer nada. Jesus só disse que o Pai não vai dizer porque eles perguntaram. Então Jesus não podia mentir. Jesus não podia falar, eu não sei. Jesus não podia falar, vocês é tal dia. Porque Jesus iria mentir. Então Jesus diz, o Pai não quer que vocês saibam disso. Só ele deve saber isso. E isso não é pecado. Então há omissões que não são pecados. Mas há omissões, quando Deus diz que você não pode omitir, se você omitir é pecado. Então é isso. Vamos orar para concluir esse vídeo que já está em 9 minutos, mas eu vou fazer edições e algumas acrescentar alguns efeitos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, tenha dia com nossas vidas, proteja em todo mal, que o Senhor dê revelação às nossas vidas de como podemos omitir ou como não devemos omitir, e que se nós omitirmos, que nós não venhamos a pecar por falta de verdade, de sinceridade, de clareza. Que o Senhor nos dê graça para sabermos omitir sem mentir, e não omitir quando a omissão pode gerar mentira. Ajude-nos em nome de Jesus, abençoe a todos nós, proteja todo mal, em nome de Jesus, amém. Então é isso, Deus abençoe a todos, abraço.